Olá, no último vídeo nós vimos os algoritmos que usam a busca local. A busca local consiste em você fazer um aperfeiçoamento de um estado, por isso que é também chamado de aperfeiçoamento iterativo. Então nós temos um estado e repetidamente melhoramos esse estado, ou seja, de fato na memória nós guardamos apenas um elemento e temos que melhorar esse elemento até encontrar a meta. Ora, se nós aumentarmos o número de estados que nós podemos guardar na memória, será que isso poderia melhorar o nosso processo de busca? É usando esse princípio de guardar mais de um estado na memória, de forma a que eles sejam todos aperfeiçoados iterativamente, ou seja, é aperfeiçoamento iterativo sobre vários estados, sobre um certo número de estados, que não chegue a ser um número muito grande, que são criados algoritmos chamados de algoritmos de busca em feixe. Então o que nós vamos ver agora é algoritmos de busca em feixe, ou seja, o aperfeiçoamento iterativo sobre vários estados. O mais famoso dos algoritmos de busca em feixe é o algoritmo chamado de algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos têm como inspiração a própria teoria da evolução de Darwin, onde os seres evoluem por seleção natural, por cruzamento ou por mutação genética. Então, a partir da genética inicial, os indivíduos melhoram e o natural é que os filhos sejam mais aperfeiçoados do que os pais, né? Seguindo esse princípio, foram construídos os algoritmos genéticos que usam perfeitamente essa metáfora para a solução de problemas reais. Tudo começa com uma população inicial. Então nós temos aqui dois indivíduos. O que vocês podem ver aqui são dois tabuleiros de xadrez. Cada um desses tabuleiros tem as rainhas dispostas de uma certa forma. Você vê, por exemplo, que algumas rainhas se atacam, aqui outras não. E aqui nós temos dois tabuleiros possíveis. São dois indivíduos. Então, no nosso problema de busca em feixe, os algoritmos genéticos são um tipo de problema de busca em feixe, nós começamos com a população inicial. Nós escolhemos arbitrariamente um certo conjunto de indivíduos. Cada um dos indivíduos é exatamente um estado. Cada um desses estados é descrito por um cromossomo. Então nós temos aqui os cromossomos, diríamos assim, do indivíduo 1, que seriam uma string representando o estado 1. Cromossomos 2, do indivíduo 2, que seria uma string representando o estado 2. Então dessa forma, os indivíduos são representados pelos seus cromossomos, né? Então nós podemos ter 2, 3, 10, 100 mil indivíduos, dependendo do que nós queremos manter como população. Nós criamos uma população e nós queremos que essa população evolua até que chegue, um dos indivíduos chegue à meta, que é o que nós queremos para resolver nosso problema. No caso aqui nós estamos usando novamente o problema das N rainhas. Então nós queremos colocar as rainhas de tal forma que elas não se ataquem nem em linha, nem em diagonal, nem em coluna também. Então nós podemos ver que esses dois indivíduos aqui não estão do jeito que não são indivíduos meta, porque esse indivíduo aqui tem ataques nas linhas, aqui dois casos de ataques, esse indivíduo aqui tem ataques nas diagonais. Então nós queremos encontrar uma disposição tal dessa rainha, que ela uma disposição tal desse tabuleiro, perdão, que não haja ataques nem nas linhas, nem nas diagonais. Dessa forma, nós encontramos uma solução do problema. Vamos usar os algoritmos genéticos para fazer isso. A primeira coisa, como já dizemos, é a definição de uma população inicial. Então nós temos aqui uma população inicial com apenas dois indivíduos. Poderíamos ser 4, 5, 10, não importa. A seguir, em que consiste em fazer o cruzamento? O cruzamento, na realidade, é uma mistura dos cromossomos. Então imagine que um indivíduo seja esse indivíduo que nós temos aqui, né, com essa disposição de rainhas, e nós cortamos o tabuleiro ao meio. Cortar o tabuleiro ao meio significa pegar essa metade aqui e misturar com uma outra metade de um outro tabuleiro. Então nós podemos pegar essa primeira metade desse indivíduo, misturar com a segunda metade desse indivíduo, a primeira metade desse indivíduo, misturar com a segunda metade desse indivíduo, misturar com a primeira metade desse indivíduo. E nós obtemos vários outros indivíduos a partir da mistura desses dois indivíduos. Isso que é cruzamento. Então isso vem da inspiração da biologia. Então nós temos aqui a mistura por reprodução sexuada ou pela mistura de material genético. O que seria a mutação? A mutação é a mudança aleatória dos genes. Então mover uma das rainhas de uma posição para outra é uma mutação. Simplesmente isso. Então, em cada problema que você ataca, você tem que definir como é que seria a mutação, como é que seria a
o cruzamento. A seguir, a seleção natural. A seleção natural diz o seguinte: os indivíduos melhores são selecionados para serem reprodutores. Os indivíduos piores são perdidos, são esquecidos, deixados para lá. Como é que eu verifico se o indivíduo é bom ou se o indivíduo é ruim? Aqui nós usamos uma função chamada de fitness. É uma função de adaptação, uma função que diz que o indivíduo está bem adaptado ao meio, é uma função da qualidade do indivíduo. Como é que eu faria uma função fitness para o problema das rainhas? Eu poderia, por exemplo, dizer que seria o número de ataques. Usar simplesmente o número de ataques. Quanto mais ataques a rainha tiver, melhor seria o indivíduo. Então não seria legal usar o número de ataques, seria legal usar o contrário, ou seja, quanto mais ataques as rainhas tiverem entre si, pior será a qualidade do indivíduo. Então, na realidade, nós pegamos o número máximo de ataques que um tabuleiro pode ter, n por n, e subtraímos dos ataques reais. Então isso é a nossa primeira função fitness. Acontece que, na hora que eu vou selecionar os indivíduos, eu vou colocá-los em uma espécie de, nós chamamos de roleta, uma roleta viciada, onde cada indivíduo tem uma fração dessa roleta, e nós sorteamos, botamos essa roleta para girar, e essa roleta cai no indivíduo específico e escolhe aquele indivíduo para reprodução. Olha, cada indivíduo ele vai ter a maior chance de ser selecionado dependendo da sua função fitness. Se a sua função fitness for muito boa, ele tem mais chance de ser selecionado. Se a função fitness for ruim, ele tem menos chance de ser selecionado. Isso não quer dizer que os indivíduos ruins não possam ser selecionados. É necessário que os indivíduos ruins possam ser selecionados a fim de que não haja perda genética. Muitas vezes um indivíduo ruim tem algum gene bom. Então o que acontece é que nós pegamos cada indivíduo, calculamos a fração dessa roleta viciada, podemos dizer assim, porque a roleta não é igual para todo mundo. Obviamente os indivíduos com maior função fitness têm uma fração maior da roleta, e nós colocamos essa roleta para girar, e obviamente onde ela parar, no vermelho, no verde, no marrom, no azul, nós teríamos aí o indivíduo selecionado. Esse indivíduo é selecionado para ser reprodutor. E esses indivíduos, não é somente um indivíduo, mas vários indivíduos que são selecionados para serem reprodutores, serão utilizados para fazer crossover, mutação e se aproximarem da meta. De tempos em tempos a gente faz um teste de meta entre a população para saber se algum indivíduo da população é a meta que nós estamos procurando encontrar no nosso problema. Nós temos aqui o processo inteiro. Ele é muito simples, o processo de algoritmos genéticos. Nós começamos com a população inicial, no caso aqui 4 indivíduos. Esse indivíduo é descrito através do seu cromossomo. Na realidade, é uma string contendo as posições das rainhas no tabuleiro. Então nós teríamos aqui, na primeira coluna, da esquerda para a direita, nós teríamos na posição 2, essas posições são contadas de baixo para cima. Então na posição 2, na segunda coluna, uma rainha na posição 4, a terceira coluna, nós teríamos uma rainha na posição 7, e assim por diante. Então nós temos aqui um indivíduo. Esse indivíduo, nós já fizemos os cálculos, ele teria uma função fitness de 24, ou seja, teria 24 pares de rainhas que não se atacam. De qualquer forma, calculadas as funções fitness de cada um dos indivíduos, nós teremos então as frações de roleta para cada um deles. Na roleta nós deveremos selecionar os mais aptos para a reprodução. Então provavelmente, se nós rodarmos a roleta com esses 4 indivíduos, esses 3 estarão mais aptos a serem selecionados para a próxima fase do que esse anterior. Supondo que eles tenham sido selecionados, cada vez que nós rodarmos vai ser uma coisa diferente, nós teremos aqui os reprodutores. Então esses indivíduos aqui são reprodutores. Um deles foi duplicado, ele vai ser usado 2 vezes para reprodução, e nós cortamos, selecionamos aleatoriamente um ponto no cromossomo para cortarmos. A partir desses 2 indivíduos nós geramos 2 novos indivíduos. A partir desse indivíduo com isso nós geramos 2 novos. Então nós temos novamente uma população com 4 indivíduos, mas dessa feita a população é inteiramente gerada a partir da população anterior. A população anterior foi inteiramente descartada e nós temos a nova população. Sobre essa nova população, obtida por cruzamento, nós podemos ainda realizar mutações, ou seja, a mudança de um gene específico no cromossomo. Seria equivalente a mudar a posição de uma rainha específica. Bom, essa nova população, então, nós podemos submeter ao teste de meta, saber se algum deles é a meta do nosso problema. Os algoritmos genéricos, eles não garantem que eles vão encontrar uma solução, mas eles garantem que cada interação que eu fizer, cada vez que eu rodar o processo, a próxima população estará mais próxima da solução, da meta, do que a população anterior.
É isso que nós temos, é isso que o algoritmo nos garante. Vamos ao código, então. Então vamos começar a fazer o nosso notebook. Primeiro vamos importar algumas bibliotecas. Math, Random, Copper, TETools. Nós já fizemos isso antes, então a biblioteca é necessária para o nosso trabalho. Vamos definir a nossa função gera-tabuleiro. A nossa função gera-tabuleiro, ela recebe um tamanho qualquer e cria uma matriz n por n, como nosso tabuleiro inicial. Bom, aqui a função está um pouquinho complicada porque a gente está usando Python puro, mas se você usar um pacote como o NumPy, por exemplo, em uma linha de comando você pode criar essa matriz sem problemas. Para testar, nós podemos definir aqui um tamanho qualquer. E está aí a nossa matriz. Se nós mudarmos o tamanho aqui para 8, nós vamos ter a nossa matriz aí 8 por 8. Observe que a posição do 1 na matriz ele é completamente aleatório. Ele foi gerado completamente aleatório. Cada vez que a gente gera um tabuleiro, a gente gera um tabuleiro. Então, a posição das rainhas, que seria no caso o 1, completamente aleatório. Lembre-se que a gente, para facilitar as coisas, colocou uma rainha por cada linha. Então isso facilita bastante o nosso trabalho, que basta que a gente desloque cada uma dessas rainhas em suas respectivas linhas para que uma solução seja encontrada. Agora nós vamos usar a mesma função que nós já usamos nos vídeos anteriores. A função localiza rainhas. Serão úteis para localizarmos onde estão as rainhas do nosso tabuleiro. Nós já testamos essa função em outros vídeos e vamos utilizá-las aqui. Outra função que nós também vamos utilizar aqui é a função calcula ataques. Então a função nada mais é do que uma forma de calcular quantos ataques um determinado tabuleiro apresenta. Então nós também já testamos essa função no outro vídeo. Agora vamos definir uma função muito importante chamada mutação. Essa função, ela recebe um estado e ela recebe um passo, quer dizer, qual é a quantidade de posições que eu vou deslocar minha rainha. Então nós, por convenção, vamos deslocar sempre as rainhas para a direita. Se ela chegar ao fim do tabuleiro, ela começa do início, então é como se fosse uma linha que gira indefinidamente. Então a rainha vai se deslocando na linha, e se ela chegar no final, ela começa do começo de novo e reinicia como se estivesse sempre girando na mesma linha. Então nós primeiro recebemos o estado do tabuleiro, recebemos um passo do número de peças que ela vai se deslocar, a rainha, 3, 2, 1, 4, N, 8, depende do tamanho do tabuleiro, e ela vai escolher aleatoriamente, então aleatoriamente ela vai escolher uma rainha, ou seja, a função locate queens, ela vai me dizer todas as rainhas onde é que estão. E eu vou escolher com a função choice aleatoriamente uma delas. E vou colocar as coordenadas I e J. Bom, a coordenada que eu quero modificar é a coordenada J. Então eu vou recalcular J, somando o passo e fazendo um módulo com tamanho. Isso aqui me garante que ela gira, né? Se ela extrapolar o tamanho, ela volta para um número que está dentro do tamanho da linha. Então o novo K é a nova coordenada J da rainha. Então eu tenho aqui, se lá for 0, não tiver rainha lá, eu simplesmente coloco lá o valor 1 e assim eu interrompo o laço deve ser executado em princípio apenas uma vez. É assim que se faz a mutação. Vamos fazer um teste aqui. Vamos realizar uma mutação nesse tabuleiro com o passo 3. Então observe que a posição inicial era todos os 1 estavam na primeira coluna, e agora nós temos que o primeiro, pelo menos, se mudou para cá. E assim por diante. Então, cada vez que a gente executar essa mutação aqui, ela vai dar um resultado diferente. Agora ele mexeu com esse. Então, é assim que funciona a mutação, é simplesmente mudar uma rainha de posição. Agora nós vamos gerar a nossa população inicial. Vamos fazer isso usando uma função chamada gera-população inicial. Gerar população inicial significa simplesmente criar alguns tabuleiros aleatoriamente. Nós definimos um tamanho para ela,
o tamanho dos indivíduos, né? O tamanho, quantidade de indivíduos, é o nosso N grande aqui, e o tamanho do indivíduo é o tabuleiro, se ele vai ser 4x4, 8x8, 10x10, 20x20, aí a gente escolhe na hora. Então a função simplesmente cria algumas matrizes, né? Algumas matrizes aí, tamanho por tamanho, ele cria N matrizes, né? Ele usa a função gera tabuleiro N vezes. Então é isso que ele faz nessa função aqui. A gente pode até testar, se for o caso. Por exemplo, vamos gerar uma população inicial de 3 indivíduos de tabuleiros 4x4. Então aí nós temos os 3 indivíduos tabuleiro 4x4. Agora nós vamos criar a nossa função de cruzamento. Nossa função de cruzamento, nós chamamos aqui de crossover. Para cada 2 indivíduos que ela recebe, eu chamei aqui de genoma 1 e 2, ela vai gerar 2 novos indivíduos. Ela vai fazer cópia da memória das matrizes, né? Genoma 1 e genoma 2 são 2 matrizes diferentes. Ela vai fazer cópias, vai selecionar aleatoriamente um número qualquer, que vai ser usado como índice para ela cortar os 2 genomas, e ela vai simplesmente unir a primeira metade do primeiro com a segunda metade do segundo, depois a segunda metade do primeiro com a primeira metade do segundo. E aí nós temos 2 filhos gerados. Muito simples. Essa função crossover que nós fizemos aqui. Nós podemos testar a função. Nós pegamos esse indivíduo aqui e fizemos um cruzamento dele com esse outro indivíduo aqui. Então tivemos 2 novos indivíduos. E agora nós vamos criar a nossa função fitness. Nossa função fitness. Primeiro, ele calcula o tamanho do indivíduo, né? Qualquer indivíduo, pega qualquer elemento da população e calcula o tamanho. E vai calcular o número máximo de ataques. É uma fórmula conhecida, é a combinação de N2A2. Onde N é o tamanho, onde o tamanho é 2A2. Bom, depois que ele calcula o número máximo de ataques, né, ele vai calcular o fitness, né, ou seja, ele vai criar uma matriz de fitness, que é um valor de fitness para cada indivíduo. Na realidade, nós calculamos aqui em termos de percentagem, porque fica mais fácil para a gente. Então, nós pegamos os ataques de cada indivíduo, dividimos pelo número máximo de ataques e subtraímos de 1. Então, vai dar um número entre 0 e 1, é um percentual que nós vamos utilizar. Vai ficar mais fácil dessa forma calcular a nossa fração da roleta. Agora nós vamos criar a nossa função da roleta viciada. Essa função, ela vai... Vamos explicar ela aqui passo a passo. Primeira coisa, ela calcula, ela recebe como indivíduo a população inteira, ela recebe a lista de indivíduos, ela recebe a lista de fitness dos indivíduos, então ela recebe duas listas, uma lista contendo a população, outra lista contendo o fitness. Cálculo total dos fitness, soma todos os fitness para que a gente possa calcular as frações da roleta. Então, a fração da roleta é uma lista também, ela divide a fração de cada indivíduo pelo total. Para cada indivíduo, para cada valor de fitness, ela calcula esse valor dividido pelo total. Então nós temos as frações de roleta de cada um dos indivíduos. Criamos os intervalos, né? Ou seja, o intervalo da roleta vai ser de 0, o primeiro indivíduo vai ocupar um intervalo, o segundo indivíduo vai ocupar outro intervalo, o terceiro indivíduo assim por diante. Então para cada nas frações nós fazemos o cálculo dos intervalos. Então criamos uma lista de intervalos. E aí nós giramos a roleta. Girar a roleta significa fazer com que a roleta caia dentro de um dos intervalos. Isso, na prática, significa simplesmente tirar um número aleatório entre 0 e o tamanho da população e dividir pelo tamanho da população. Gerando esse número aleatório, nós criamos um índice, que começa com 0, e enquanto o resultado da roleta, que é o valor que nós calculamos anteriormente, for maior do que o intervalo, o índice nós acrescentamos o valor de um índice mais 1. Então esse laço aqui vai levar a nossa roleta, nossa palheta da roleta, se nós podemos dizer assim, para o intervalo correto. E o índice vai dizer qual é o intervalo que ele vai selecionar. Retornamos população índice. Foi aí que nós selecionamos um indivíduo para ser reprodutor. Isso pode ser feito várias vezes, e sendo feito várias vezes nós temos uma inteira população de reprodutores, uma quantidade de reprodutores já pronta. Agora nós vamos selecionar os nossos reprodutores de fato. Nós vamos uma função que chama a roleta.
Nós chamamos aqui de seleção natural, na realidade é a seleção dos reprodutores. Ela recebe uma população e um número de casais, ou seja, um número de duplas que vão ser utilizadas para fazer a reprodução. Nós criamos uma matriz chamada seleção, vazia inicialmente, calculamos o fitness da população. Então, nós executamos um laço, que é exatamente 2 vezes o número de casais, porque nós vamos selecionar, se são 5 casais, nós vamos selecionar 10 indivíduos. Então, rolamos a roleta viciada 10 vezes, caso sejam 5 casais, passando para eles a população e o fitness que nós calculamos. E colocamos o resultado na seleção. Então, essa seleção natural terá os casais, os indivíduos que pertencem então, aos casais que vão ser utilizados para a reprodução. Então, serão 10 indivíduos que ainda serão selecionados aleatoriamente para fazer a reprodução. Nós fazemos agora a função teste de meta. Esse teste de meta é uma função específica do problema. Ela vai calcular os fitness de toda a população. E se algum deles for 1, né? Se algum deles for o valor 1, quer dizer que não há ataques. Se não há ataques, essa posição da meta é a solução. Ela retorna a solução mostrando o indivíduo. Se não encontrar, ela retorna o valor -1. Muito simples. Nosso teste de meta. Agora nós vamos fazer a nossa verdadeira função, nosso algoritmo, que nós chamamos aqui de genético. O nosso algoritmo genético ele vai receber o número máximo de iterações, digamos 100, 200, 1000, você escolhe, é arbitrário. Ele vai receber o tamanho da população, o tamanho do genoma, que na realidade é o tamanho do tabuleiro, o tamanho do cromossomo, na realidade. A taxa de reprodução seria o número de casais. O deslocamento do gene seria quantas rainhas eu vou deslocar por cada mutação. Então, vamos começar. Primeira coisa, gerar uma população inicial. Usa aquela função que nós criamos agora há pouco, chamada gerar a população inicial, passando para ela o tamanho da população, o tamanho do genoma. Depois começam as iterações. Então, ele vai fazer isso aqui o número máximo de vezes e vai parar. Primeira coisa, eu faço um teste de meta na população. Se der positivo, eu já encerro aqui mesmo. Né? Acabou, já resolveu o problema, já encontramos a solução. Se não interrompeu aqui, ele vem. Cria uma nova população inicialmente vazia, faz a seleção natural para selecionar os reprodutores. Esses reprodutores ele divide em 2 tipos, os machos e as fêmeas. Aqui nós vamos chamar assim, mas na realidade são 2 conjuntos, né, de reprodutores. Um vai ser até um número qualquer, 5. Se for 5 indivíduos, vai ser do 0 ao 5º elemento. Nós teremos 10 elementos, então os 5 primeiros vão ser os machos, os 5 últimos vão ser as fêmeas. Foi como nós fizemos, vocês podem escolher outra forma de fazer isso. Então, juntando esses indivíduos no laço, usamos a função zip do Python para juntar os 2, e pegamos esses indivíduos, 2 novos indivíduos que são gerados a partir do crossover do K e do W, que são esses indivíduos que nós estamos pegando aqui. O K vai ser um macho e o W vai ser uma fêmea. Então, juntamos o macho e a fêmea e geramos 2 filhos, o filho 1 e o filho 2. E adicionamos o filho 1 à nova população e adicionamos também o filho 2 à nova população. Essa nova população agora já pode ser, algum deles pode ser meta. Nós fizemos o teste de novo aqui, caso algum deles já seja meta, a gente já interrompe aqui, acabou. Né? Mas se não, vamos proceder com algumas mutações. Então, nós vamos pegar cada um dos indivíduos da nova população, vamos sortear um número entre 0 e 10, ou seja, cada um deles vai ocorrer uma mutação com probabilidade de 10%. Então, se o número que nós gerarmos aleatório for menor que 10, aí a gente faz uma mutação qualquer. Então, a gente faz uma mutação aleatória desse indivíduo com probabilidade de 10%. Então, geramos a nova população e acabou. A nova população passa a ser a população atual. Na nova interação, ele vai começar testando se algum desses indivíduos é meta, como nós colocamos aqui no primeira operação da interação do laço. Então, é assim que vai funcionar o nosso algoritmo. Agora vamos fazer o nosso primeiro teste. Um tabuleiro 4x4 ainda. Aqui nós temos número máximo de interações, coloquei 100. Tamanho da população, 10 indivíduos. Não sei se é grande, muito pequeno, mas o que a gente tem observado é que um bom tamanho de população ajuda a encontrar a solução mais rápido. O tamanho do genoma vai ser 4, ou seja, vamos usar tabuleiros 4x4. Os casais reprodutores vão ser 5, então pegar 5 casais para reproduzirem. E o deslocamento do gene é 3, ou seja, se por acaso for feita alguma mutação, vai ser feito deslocando a rainha 3 passos à direita. Agora chamamos
algoritmo genético passando todas essas informações. Nem sempre nós vamos encontrar a solução. Então, em muitas dessas execuções vão encontrar a solução, muitas dessas execuções não vão encontrar a solução. Então, nós executamos várias vezes, nós vamos encontrar falhas, nós vamos encontrar solução, né? Então, fique aí, execute à vontade aí, você vai ver que muitas vezes você vai encontrar a solução. Agora vamos testar com um tabuleiro um pouquinho maior. Coloquei um valor bem alto aqui de interações, 10.000. Tamanho da população, 20 indivíduos. Tamanho do genoma, 8, vai ser um tabuleiro 8x8. Pegamos 10 casais reprodutores, ou seja, nós vamos manter a população em torno de 20. O deslocamento do gene continua 3. E vamos chamar o nosso algoritmo genético. Solução. Então, se você, mais uma vez, se você executar, algumas vezes pode ser que algumas falhas aconteçam. E assim, e é isso. Com isso, nós mostramos para vocês uma forma simples de resolver problemas que você não conseguiria de outra forma. É evidente que para o problema das N rainhas, essa solução não é a mais eficiente. Então, para N rainhas existem outras soluções. Mas se você encontrar um problema, se você tem um problema que você não encontrou nenhuma solução eficiente, você sabe que deve existir, mas você não encontrou, essa aqui é um bom método, uma boa tentativa, vale a pena, talvez, quem sabe, tentar encontrar a solução usando algoritmos genéticos.